Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 43 de Gênesis. Gênesis, capítulo 43. Antes de estudarmos a palavra de Deus, vamos diante dele em oração. Sei que muitos queridos filhos de Deus estão sofrendo e precisam de orações e do conforto de outros filhos de Deus. Por isso vamos interceder juntos por aqueles que estão sofrendo e passando por tempos difíceis em suas vidas. Senhor, queremos te agradecer por mais um dia de vida, pela saúde que o Senhor nos dá. Queremos também te pedir por aqueles que estão enfrentando dificuldades em suas vidas, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, emocional ou espiritual. Que o Senhor possa suprir cada necessidade e confortá-los com o teu amor e que eles possam te buscar e sentir a tua presença neste momento. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra, que através dela possamos ser edificados e encorajados. Queremos pedir por aqueles que estão ouvindo o programa hoje e ainda não são salvos, que hoje seja o dia da salvação, o grande dia dessa decisão, que eles possam confiar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 43. Chegamos a um capítulo da Bíblia, na minha opinião, cheio de drama e emoção. Quando leio este capítulo, eu fico emocionado. Quando José encontrou seu irmão mais novo, Benjamim, que não via há muito tempo, há muitos anos, ele não conseguiu controlar suas emoções. Ele foi para uma sala separada e chorou. Depois, secou suas lágrimas, lavou o rosto antes de aparecer novamente diante de seus irmãos. Lembre-se que Raquel foi o primeiro amor de Jacó e teve 2 filhos com ela, José e Benjamim. Eles ficaram separados por muitos anos e seu reencontro aqui no capítulo 43 é algo muito comovente. O primeiro versículo do capítulo 43 nos diz que a fome era gravíssima na terra. Isso significa que a fome era extrema, uma grande fome. No capítulo 41, a partir do versículo 25, temos alguns detalhes sobre esta situação. Vimos isso em um programa anterior, mas vamos ver novamente para entender melhor a situação. Versículos 25 a 31. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Quando chegamos no capítulo 43, a terra ainda está sob a aflição da fome. Como vimos na passagem que acabamos de ler, no capítulo 41, isso era algo que Deus iria fazer. Deus traria fome. Sim, Deus é soberano, e aqui vemos novamente como as forças da natureza são utilizadas para chegar até nós e nos ensinar o plano e o propósito de Deus. Querido, feliz é o cristão que pode ver a mão de Deus nas provações da vida, na fome, na fartura, na doença e na saúde, na vida e na morte. Você pode ver a mão de Deus em todas as provisões de sua vida? Isto é o que Jacó tinha que aprender. No capítulo 43, vemos que ele ainda não tinha aprendido esta lição. No capítulo 41, versículo 28, José diz: esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer? Mostrou-o a Faraó. Deus enviaria aflição? Deus enviaria provas e tribulações? Sim, isso mesmo.
Vamos continuar lendo o capítulo 43, versículo 2. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Quando acabaram de comer o alimento? Creio que muitas vezes a provação do homem é a oportunidade de Deus. Deus não nos levará a situações como esta, onde vamos dar-lhe a oportunidade de trabalhar em nós e através de nós? Não temos experimentado alguns de seus grandes planos e propósitos em nossas vidas porque não temos uma comunhão íntima com o Senhor. As provações do homem são a oportunidade de Deus, sempre. Mas, amados, devemos nos voltar para Deus, dar-lhe essa oportunidade. E isso é o que Jacó não está fazendo neste momento. Para o cristão, cada prova deveria ser um sinal no caminho que leva a Deus. Deus tem um propósito na prova. Deus tinha um plano e um propósito na fome que ele enviou à terra. Veja, Deus conhece Jacó e conhece a sua família, conhecia-os muito bem, e Deus sabia quanto tempo levaria para aperfeiçoar seu plano e seu propósito na vida de Jacó. Deus não tinha terminado a obra na vida dele. Jacó e sua família acabaram com o alimento e Deus ainda não tinha completado o seu plano para esta família. Quando falamos sobre as provações da vida e como Deus trabalha através delas, quero lembrá-los do capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, Hebreus 12, 5. Por favor, preste bem atenção a estes versículos. Pegue aí a sua Bíblia, abra aí no Novo Testamento e leia junto comigo, começando com o versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os traga como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos? Além de que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Observe o versículo 10 que diz: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Você pode ver aqui um dos propósitos da provação? Ela faz parte do treinamento de Deus em nossas vidas. Faz parte do processo de disciplina quando podemos alcançar e aprender com os resultados da provação, com o resultado que Deus quer que tenhamos quando passamos por provações, para que sejamos participantes da sua santidade. Jacó está passando por uma dura prova. Até esse momento ele acreditava que José estava morto. José não estava morto, mas ele achava que sim. Simeão estava preso no Egito. O estresse e a pressão da provação estavam começando a pesar sobre Jacó. Agora, eu sei que havia uma pergunta na mente de Jacó. A Bíblia não nos diz isso, mas eu estou convencido de que havia uma pergunta na mente dele. Quanto tempo isso iria durar? Ele não sabia. José sabia. No capítulo 41, lemos que quando ele interpretou o sonho de Jacó, ele disse que iria durar 7 anos. Faraó sabia quanto tempo a fome iria durar. José também sabia, mas Jacó não. Ele não tinha ideia que seria 7 anos. Veja, não é bom para nós sabermos o nosso futuro. Não é bom para nós conhecermos o futuro, amigo. Se alguém tivesse me dito há 7 anos atrás que minha esposa, que gozava de boa saúde, teria um derrame, que eu teria que deixar o meu ministério de pregação e ensino da palavra de Deus e passar semanas e meses com uma esposa inválida, se eu soubesse disso, não sei como eu reagiria diante de tudo. Eu não sei como eu teria vivido estes 7 anos, eu não sei o que teria acontecido. Simplesmente estou dizendo que não é bom nós sabermos qual será o nosso futuro aqui na terra. Jacó não tinha ideia de quanto tempo a fome iria durar, mas Deus sabia. Deus sabia que havia um depois. Hebreus 12:11 diz: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois
produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Deus está aperfeiçoando algo na vida de seus filhos. Aprenda isso. Talvez você esteja passando por uma provação, um momento difícil na sua vida, veja como um preparo. Em João 13,6, quando Jesus quis lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Vemos que há um depois, e Deus está tentando chegar no depois na vida dos seus filhos. Encontramos um depois no livro de Oséias, capítulo 3. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas, e compre-a para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor, e a sua bondade no fim dos dias. Observe a palavra depois, no versículo 5. Havia um futuro para Israel. O propósito do sofrimento estava levando-os para este depois. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus. Eles não tinham ideia de quanto tempo, quantos séculos esta prova duraria. Israel ainda está neste período. Não saiu desta provação desde os dias de Oséias. Eles ainda estão espalhados por toda a terra, ainda estão sem Deus e sem Cristo. Ainda estão sendo expulsos das nações do mundo, desprezados e odiados. Eles são uma pequena nação que outras nações estão tentando apagar completamente do mapa. Mas há um depois. Jacó tem um depois. Ele não sabe quanto tempo a provação vai durar, mas, amigo, Deus sabe. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, tem um versículo que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos continuar lendo até o versículo 10. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Portanto, vemos que Deus não terminou o treinamento de Jacó. Jacó precisava de uma grande intimidade com Deus. Apesar de toda a sua experiência com o Senhor, Jacó precisava aprender essa lição. Vamos ler Marcos, capítulo 10, começando com o versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Podemos sim. Mas eles não sabiam o que estavam falando. Veja, Tiago e João pediram glória, mas eles não perceberam que antes da glória deveriam sofrer. Eles disseram: Ó Senhor, nós podemos, sim, nós podemos. Mas não podiam. Eles não estavam prontos para a glória. Eles não haviam experimentado o sofrimento. Às vezes as pessoas dizem que Deus não é justo, que ele não está nos tratando de forma justa. Os filhos de Israel disseram isso 2 vezes no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 25, e 33, versículo 17. Eles disseram que Deus não era justo. Não é justo o caminho do Senhor. Eles disseram que não é justo Deus permitir provações e tribulações em nossas vidas. Amado, alguns creem que têm sido injustiçados por Deus, não expressam isso em palavras, mas no fundo de seus corações há um sentimento de decepção. Eles têm um ressentimento contra Deus
Eu não tenho resposta para o fato de que Deus intervém em alguns casos e para o teste para outros, enquanto para outros permite o sofrimento continuar. Não tenho resposta para essa pergunta. Eu não posso respondê-la, mas eu sei que em momentos como este, Deus diz: olha, você não entende o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. E amigo, para mim isso é suficiente para exercer a fé, o depois de Deus. Apenas podemos interpretar corretamente essa situação quando pensamos no fim, no depois e não no agora, no imediato. É o fim que importa. O que Deus está tentando realizar em nós, isso é o que importa. Quando Jó estava passando por provação, não creio que ele tinha ideia do que viria depois. Esse homem sofreu e sofreu muito. Ele perdeu seus bens, sua família, sua saúde, teve feridas da cabeça aos pés. Imagine! Ele não conseguia ficar em pé. Ele não sabia por que estava passando por aquela provação tão grande, mas a provação de Jó era um conflito entre Deus e Satanás. Jó não sabia disso. Se ele soubesse, se ele tivesse falhado com Deus, que tragédia! Jacó está murmurando. Deus está tentando realizar algo. Como Jacó poderia saber que, se ele fosse fiel, Deus iria realizar algo para a sua glória? Quem sabe este era um conflito entre Deus e Satanás, assim como aconteceu com Jó? Jó confiou em Deus e passou a prova, mas Jacó não. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Eles disseram: sim, podemos. Tiago e João queriam posições, mas queriam consegui-las facilmente. Jesus lhes disse que não há atalhos, não há maneira fácil de obter a glória. Você precisa experimentar o sofrimento. Você não pode ter uma coroa sem a cruz. Creio que a lição para nós aqui é que, se queremos deixar a mediocridade e ter uma vida cristã de sucesso, há um preço a pagar. Lembre-se que antes de Moisés ser qualificado para liderar os filhos de Israel para saírem do Egito, ele teve que fazer um curso de pós-graduação. Isso mesmo, durante 40 anos, ele teve uma vida de luxo no palácio. Ele foi educado nas universidades mais famosas do Egito. Sabemos disso porque em Atos 7:22, lemos que Moisés foi educado na sabedoria dos egípcios. Ele era capacitado, era bem educado, era inteligente. Este homem estava preparado para fazer tudo no Egito, mas Deus tinha um plano melhor para ele. E você sabe qual era o plano? Ficar no deserto por 40 anos. Foi necessário um estudo, uma preparação para Moisés estar pronto para o futuro. E assim, naquela universidade, na Universidade de Deus, em uma pós-graduação no deserto, seu espírito foi moldado. E lá na solidão, sem pressa, no isolamento forçado, ele não teve escolha. Ele tinha bastante tempo para cultivar a sua comunhão com Deus. Até passar por essa experiência no deserto, Moisés era o que chamamos de um ativista. Ele precisou aprender uma lição muito difícil para alguém que tinha sido ativo. E isso, aos olhos de Deus, era mais importante do que fazer. Esta é a lição que Jacó precisava aprender em Gênesis, capítulo 43, que ser era mais importante do que fazer. Eu estou passando por essa experiência agora, e se você tivesse me dito há 7 anos atrás que chegaria um tempo em minha vida que eu teria que fazer as coisas em casa, passar aspirador, lavar louça, lavar roupa, fazer a cama, se você tivesse dito isso, que após 42 anos de ministério público da palavra de Deus, eu teria que fazer todas essas tarefas, eu teria pensado que você era um louco. Outros podem fazer isso, eu posso pagar alguém para fazer. Deus não me chamou para aspirar o tapete da minha casa. Bem, ele fez isso, meu querido. Logo após o derrame da minha esposa, meu neto me perguntou o que iria fazer com o meu ministério. Eu disse para ele que agora este era o meu ministério. Isto é o que Deus me chamou para fazer neste momento. Veja, Paulo teve a mesma experiência. Paulo era estudado, tinha um diploma universitário. O famoso professor Gamaliel foi seu professor. Apesar de ter recebido uma formação acadêmica superior, ele teve que enfrentar a solidão do deserto da Arábia. Não tanto tempo quanto Moisés, mas em Gálatas 1:18 diz que ele ficou lá por 3 anos. O que ele estava fazendo lá? Estava cultivando a sua comunhão com Deus. 3 anos a sós com Deus. Que preparação para o ministério espiritual. Eu não reclamo. Creio que o que eu estou fazendo agora é da vontade de Deus. Creio que Deus está usando este tempo para me preparar
para um ministério que Ele deseja que eu faça no futuro, o depois de Deus. Em Marcos, capítulo 10, Jesus disse algo muito importante. Ele disse: o servo não é maior que o seu senhor. O Senhor Jesus Cristo nos deixou um exemplo de uma verdadeira vida de serviço, uma vida de sofrimento, e Ele nos deixou essas experiências como um exemplo. Em João, capítulo 13, quando lavou os pés dos seus discípulos, Ele deu um exemplo de serviço. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Que exemplo de servo, que exemplo de sofrimento o Senhor nos deixou. É o servo maior que o seu mestre? Vamos, Jacó, aprenda. Há fome na terra. Você está passando por uma prova, mas Deus está trabalhando para realizar algo em você. Ele tem um futuro melhor para você. Ele tem um depois para você. Eu estou passando por esta prova neste momento, com a situação da minha esposa. Eu não penso que eu perdi tempo no hospital. Não quero me vangloriar, eu estou apenas dizendo que este é o meu ministério agora. Eu vou todos os dias pela manhã e volto à tarde. Isto é o que Deus me chamou para fazer. Este é o meu ministério neste momento. Mas eu digo a você, amigo, eu estou tendo uma intimidade, uma comunhão com Deus e a sua palavra que nunca havia experimentado antes. Pregando em lugares diferentes, viajando milhares de quilômetros. E eu digo que esta é a escola em que Deus me colocou neste momento. Então, Jacó, vamos, aprenda. Sim, há fome na terra e você precisa de comida, mas Deus sabe tudo sobre isso. Deus determinou o tempo exato, 7 anos. Jacó, acorde, o fim ainda não chegou. Eu não sei quando terminará essa aflição na minha vida, eu não tenho a menor ideia, mas eu não quero que Deus fique desapontado comigo, nem os milhares de amigos que têm orado por mim neste momento. Que Deus nos ajude a enfrentar as provações e as tribulações da vida olhando para frente, entendendo que Deus tem um propósito grande e maravilhoso, e que Ele está nos levando a alcançar esse propósito. Pai, obrigado por Tua palavra. Abençoe a Tua verdade nos corações de todos os que estão escutando o programa hoje. Obrigado, Senhor, por esta prova que minha esposa e eu estamos passando. Sabemos que é bom para nós. Não vemos ainda o futuro, mas confiamos que o Senhor tem o melhor para nós ainda. Que o Senhor possa estar cumprindo em nós o Teu propósito, ó Deus. Que Satanás seja derrotado através dessa experiência. Que muitos sejam abençoados e ajudados através dela. Que minha esposa e eu possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.